Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja virtual, um espaço que Deus preparou para que possamos nos reunir mesmo à distância e sermos abençoados pela sua palavra. Meu nome é Marcos e é uma alegria imensa estar aqui com vocês para abrirmos juntos as Escrituras e aprendermos mais sobre o nosso Deus. Que as mais ricas bênçãos espirituais do céu alcancem sua vida, sua casa e sua família neste momento. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e impactantes de toda a Bíblia, a história de Jó. Quem nunca ouviu falar de Jó? Geralmente, associamos seu nome à paciência, mas a história dele é muito mais do que isso. É uma lição poderosa sobre perseverança, fé inabalável e, acima de tudo, sobre a soberania de um Deus que, mesmo em silêncio, continua no controle de todas as coisas. Vamos começar lá no início do livro de Jó, capítulo 1. A Bíblia nos apresenta Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não era apenas um homem bom, ele era um exemplo de retidão. Além disso, era muito próspero. Tinha 7 filhos, 3 filhas, possuía milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Jó tinha uma vida que muitos de nós sonharíamos em ter. Uma família abençoada e grande prosperidade material. Mas um dia, no céu, acontece um diálogo intrigante. Os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor e entre eles estava Satanás. Deus, conhecendo todas as coisas, pergunta a Satanás de onde ele vinha. Ele responde, de rodear a terra e passear por ela. Então Deus aponta para Jó e diz: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É como se Deus estivesse mostrando com orgulho a fidelidade de seu servo. É nesse momento que Satanás lança sua acusação. Ele basicamente diz: Claro que Jó te serve. Você o cercou de bênçãos, protegeu sua família, seus bens. Tire tudo o que ele tem e verá se ele não te amaldiçoa na tua face. Satanás estava insinuando que a fé de Jó era interesseira, que ele só amava a Deus por causa das coisas que recebia. Então, Deus, em sua soberania e sabedoria, permite que Satanás teste Jó. Deus estabelece um limite. Tudo o que ele tem está em seu poder, mas não toque nele. Deus sabia da força e da fé de Jó. Ele não estava sendo pego de surpresa. Essa permissão era parte de um plano maior, que nós, assim como Jó, só entenderíamos muito tempo depois. E então, a tragédia começa. Em um único dia, a vida de Jó desmorona de uma forma que mal podemos imaginar. Um mensageiro chega e diz que ladrões levaram seus bois e jumentas e mataram os servos. Enquanto ele ainda falava, chega outro e diz que fogo do céu queimou suas ovelhas e os pastores. Logo em seguida, um terceiro mensageiro informa que os caldeus roubaram seus camelos e mataram mais servos. A cada notícia, o mundo de Jó ia se desfazendo. Mas a pior notícia ainda estava por vir. O último mensageiro chega com o coração partido e diz: Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho quando um vento muito forte do deserto atingiu a casa e ela caiu sobre eles. Todos morreram. Só eu escapei para te contar. Você consegue imaginar essa dor? Perder todos os seus bens em um piscar de olhos já seria devastador. Mas perder todos os seus 10 filhos de uma só vez? É uma dor que rasga a alma, que parece insuportável. Diante de tudo isso, qual foi a reação de Jó? O que qualquer um de nós faria? A Bíblia nos diz que Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, sinais de profundo luto e dor. Prostrou-se com o rosto em terra e adorou. E então ele disse palavras que ecoam através dos séculos. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em meio à maior prova de sua vida, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas a provação não havia acabado. Satanás se apresenta novamente a Deus e insiste: pele por pele. Tudo o que o homem tem, dará pela sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne,
e verás se não te amaldiçoa na tua face. E mais uma vez, Deus permite o teste, com um novo limite. Ele está em teu poder, poupa-lhe, porém, a vida. Então, Satanás fere Jó com feridas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó se senta sobre cinzas e se raspa com um caco de telha. A dor física era terrível, somada à dor emocional que ele já carregava. Até sua própria esposa, vendo seu sofrimento, diz: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas a resposta de Jó é firme. "Você fala como uma doida. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?" E a Bíblia reforça: em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. É nesse ponto que a história de Jó nos desafia profundamente. Como manter a fé quando tudo ao nosso redor desmorona? Como continuar a bendizer o nome do Senhor quando a dor é tudo o que sentimos? Jó não tinha as respostas. Ele não sabia por que tudo aquilo estava acontecendo. Ele sofria, questionava, lamentava o dia em que nasceu. Seus amigos vieram para consolá-lo, mas acabaram acusando-o, dizendo que ele devia ter algum pecado oculto para merecer tanto sofrimento. Jó passou por um processo de profundo questionamento e angústia. Ele defendeu sua inocência, mas acima de tudo, ele desejava uma coisa: encontrar-se com Deus. Ele queria entender. Ele clamava por uma resposta. E depois de muitos capítulos de debate e dor, Deus finalmente responde. Mas a resposta de Deus não é o que Jó ou nós esperaríamos. Deus não explica o porquê. Ele não conta sobre a conversa com Satanás. Em vez disso, Deus faz uma série de perguntas a Jó, mostrando sua grandeza, sua sabedoria e seu poder sobre toda a criação. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alva o seu lugar? Deus estava mostrando a Jó que, mesmo que ele não entendesse os motivos, ele podia confiar no Criador. Ele podia descansar na soberania de um Deus que controla o universo, que cuida dos animais, que domina as forças da natureza. A resposta de Deus não foi uma explicação, foi uma revelação de quem ele é. Ao ver a majestade de Deus, Jó se humilha. Ele diz: "Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza." Jó entendeu que a sua perspectiva era limitada e que a sabedoria de Deus era infinitamente maior. Ele parou de tentar entender e passou a confiar. E qual foi o resultado dessa jornada de perseverança? O final da história de Jó é maravilhoso. O Senhor restaurou a sorte de Jó. A Bíblia diz que Deus lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas, e suas filhas eram as mulheres mais bonitas de toda a terra. Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Ele morreu velho e farto de dias. A história de Jó nos ensina que as provações não são um sinal do abandono de Deus, mas muitas vezes são um campo de treinamento para a nossa fé. Ela nos ensina que, mesmo sem entender o porquê das nossas lutas, podemos confiar no quem está no controle. A perseverança de Jó não foi a ausência de dor ou de dúvida, mas a decisão de continuar crendo e buscando a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Talvez você esteja passando por uma prova difícil hoje. Talvez você se sinta como Jó, com o coração partido, sem entender o motivo de tanta luta. Quero te encorajar a olhar para o exemplo de Jó. Persevere. Continue buscando a face do Senhor, mesmo que em lágrimas. Lembre-se que Deus é soberano. Ele te ama e tem um propósito para cada detalhe da sua vida. Assim como ele restaurou Jó, ele tem o poder de restaurar sua vida e te dar um final muito mais glorioso do que você pode imaginar. Que a história de Jó fortaleça a sua fé e te dê esperança para continuar caminhando. Deus está com você. Muito obrigado por me acompanhar neste estudo. Foi uma honra compartilhar a palavra com vocês. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Deixe seu comentário. Vamos conversar mais sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos encontros. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.
Até a próxima.